Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 1, versículos de 1 a 11. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2, versículos 1 e 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. E por fim o capítulo 3, Esdras 3, de 1 a 7. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas de lua nova, e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor.
Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Você tem mais uma palavra de oração, irmãos? Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra. E nós rogamos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que está aqui, sopre sobre essa palavra e a faça viva e operante. Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Sabemos que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E por causa disso ela é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, para fazer-nos ver o que é nosso e o que é teu. E para voltar o nosso coração para Ti. Senhor, faz isso nessa manhã. Que a Tua palavra traga luz. Que a Tua palavra possa limpar. Que a Tua palavra possa abrir os nossos olhos. Para que possamos ver o Teu propósito. Ver o Teu programa para os dias em que nós vivemos. E, Senhor, despertar os nossos espíritos. De maneira que corramos após Ti. Abre os nossos olhos, Senhor. Entregamos esta manhã, esta sessão, nas Tuas mãos, confiados na Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nosso propósito nessas manhãs aqui é estudar o tema de restauração, abordando os livros de Esdras e Neemias. Deus tem um testemunho na terra e o seu propósito é que esse testemunho seja restaurado ao seu programa original. Aquele plano que Deus sempre teve no seu coração. E os livros de Esdras e Neemias, eles ilustram de uma forma muito clara o processo de restauração do testemunho de Deus. Nós já falamos na primeira sessão que no Antigo Testamento nós temos ilustrações das verdades do Novo Testamento. Nós já falamos também que a igreja do Novo Testamento ela é tipificada pelo povo de Israel no Antigo Testamento. E através do estudo daquilo que são figuras, quadros, tipos no Antigo Testamento, nós podemos aprender princípios muito preciosos com relação à igreja do Novo Testamento. Então, olhando as lições do povo de Israel, olhando aquelas coisas que com eles aconteceram, nós aprendemos lições muito preciosas com relação ao Novo Testamento. Então, é por isso que nós estamos olhando a esses livros de Esdras e Neemias. Hoje nós vamos entrar em Esdras propriamente dito. Nós podemos entender os 2 livros, Esdras e Neemias, dividindo em 3 temáticas, né? Esses 3 temas, eles estão ligados a 3 personagens desses livros. Então, o primeiro personagem é Zorobabel.
Zorobabel é o personagem principal de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. Zorobabel, ele tem um aspecto que está essencialmente ligado à sua pessoa, que é a construção do altar, que está no capítulo 3. E o altar, ele vai nos falar de um item muito importante quando falamos em restauração. O altar fala de sacrifício. Então a primeira parte, o personagem é Zorobabel. O objeto, o foco é o altar. E o tema é sacrifício. Isso é Esdras de 1 a 6. Depois nós temos um segundo personagem que é Esdras, o autor desse primeiro livro. O foco de Esdras é a casa, é o templo de Deus, a casa de Deus, a casa do Senhor. Claro, nós sabemos que Zorobabel construiu a casa. Foi ele que executou a construção do templo. Mas Esdras veio para embelezar esse templo, para fortalecer o ministério do templo. Então, com Esdras, nós temos como foco, o foco de Esdras é a casa do Senhor, a casa de Deus, seu fortalecimento, seu embelezamento. E o tema que está por trás da casa de Deus é sacerdócio. O próprio Esdras era sacerdote. E por fim, nosso terceiro personagem é do livro seguinte, o livro de Neemias, que é o próprio Neemias. Né? Neemias também tem um foco. Se nós podemos identificar que a principal obra que ocupou Zorobabel logo que ele chegou foi o altar, que o principal encargo de Esdras é a casa de Deus, Neemias tem como foco os muros de Jerusalém. E esses muros, eles trazem o terceiro tema, que é o testemunho. Então, de uma forma bastante sintética, com Zorobabel, nós temos o altar, que fala de sacrifício. Com Esdras, nós temos a casa, que nos fala de sacerdócio. E com Neemias, nós temos os muros, que falam de testemunho. E esses três itens, eles são muito importantes no programa de restauração de Deus. Ontem nós vimos, irmãos, que existem duas coisas importantes. Primeiro, existe um desejo da parte de Deus de habitar no meio do seu povo aqui na terra. Nós vemos isso desde o início, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O conselho eterno da Trindade decidiu entre si criar um homem à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, um homem compatível com Deus, um ser que pode ter comunhão com Deus. O homem foi criado pelo desejo de Deus de ter comunhão, de poder derramar de si mesmo, do seu amor, de poder partilhar da sua obra eterna com um ser que lhe fosse compatível. Nós vemos que esse desejo de Deus, ele está por todo o Antigo Testamento. Lá no livro de Êxodo nós citamos aqueles versículos que falam quando Deus ordena a Moisés que construa o tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Existe um propósito
que é a habitação de Deus no meio de pecadores como nós. Deus ordena a construção desse tabernáculo. E através desse tabernáculo, daquilo que ele tipifica, ele aponta para Cristo, ele aponta para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E aquele tabernáculo no meio do povo de Israel é o lugar aonde Deus pode fazer a sua habitação no meio do seu povo. Ou seja, todas aquelas figuras, primeiro do tabernáculo no deserto, depois quando o templo foi construído por Salomão, tudo fala, meus amados irmãos, desse desejo que Deus tem. Ele quer morar conosco. Ele quer habitar no nosso meio. Ele quer ter comunhão conosco. Existe um grande impedimento, nosso pecado. Nós somos pecadores. Nós não podemos ter comunhão com um Deus Santo. Se nós, no nosso pecado, nos aproximamos do Deus Santo, nós seremos consumidos. Mas Ele provê todas as coisas. Ele proveu o tabernáculo, que aponta para aquela cruz. Em torno do tabernáculo habitava o povo de Israel. Em torno da cruz de Cristo vive o seu povo celestial, a igreja de Deus. Então, é muito importante que nós entendamos o desejo que Deus tem de habitar conosco. O desejo que Deus tem de estar conosco. O desejo de Deus de fazer com que nós sejamos a esposa do Cordeiro. Que nós sejamos corpo de Cristo. Que o mundo possa ver que há um cabeça no céu. O nosso Senhor glorificado. E há um corpo aqui na terra, do qual nós somos membros. Somos membros do seu corpo, diz o apóstolo Paulo. Nós somos os meios pelos quais o Senhor Jesus hoje faz e ensina. Ele começou a fazer e ensinar. Hoje ele continua. E o mundo deve ver que há um corpo que tem um cabeça celestial e que nós somos instrumentos desse corpo. Nós, quando nos movemos, quando estamos aqui, acolá, no trabalho, em casa, no lazer, com os vizinhos, na família, nós somos membros do seu corpo. Nós estamos sob as ordens do cabeça. Nós expressamos e transparecemos o coração do cabeça. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Meus irmãos, esse desejo tem que nos cativar. Esse desejo cativou a Daniel. E nós vimos ontem no final como Daniel foi cativado. Como Daniel foi atraído pelo desejo de Deus. Ele foi muito cedo para o exílio. Mas ele jamais abandonou Jerusalém. Nós vemos Daniel idoso com a sua casa, com as janelas voltadas para Jerusalém, onde ele orava 3 vezes ao dia. Nós vemos Daniel contando o tempo, contando o período do dia, lembrando a hora do sacrifício da manhã, a hora do sacrifício da tarde. O templo já não existia em Daniel 9 há muito tempo. A cidade já havia sido destruída há mais de 60 anos. Não havia mais sacerdócio. Mas Daniel lembra a hora do sacrifício da manhã, a hora do sacrifício da tarde. No coração de Daniel, o templo continuava funcionando. Os sacrifícios continuavam sendo oferecidos. Meus irmãos, o coração de Daniel estava em Jerusalém. Embora o seu corpo estivesse na Babilônia, o seu coração estava em Jerusalém. Seu coração estava na palavra de Deus. E ele examinou pelos livros e ele percebeu o tempo. O tempo era chegado. Meus irmãos, se nós não examinarmos a palavra de Deus, nós não vamos perceber o tempo.
Existe um engano muito grande no meio da tradição cristã evangélica, que é o engano de que aqueles que são pastores e líderes, esses estudam a palavra, os outros ouvem. Meus irmãos, nós todos precisamos da palavra de Deus. Quando Paulo diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ele não está falando para líderes, ele está falando para a igreja. Se nós não formos até a palavra de Deus, nós não vamos perceber o tempo. Nós vamos nos distrair. Nós vamos acompanhar o ritmo desse mundo. Pode ser até que nós não venhamos a nos desviar, não venhamos a cair em pecados, mas nós vamos nos distrair e perder o tempo de Deus. Daniel nos mostra uma pessoa que estava com o seu coração nas Escrituras. Descobri pelos livros que os 70 anos do qual se referira o profeta Jeremias se haviam cumprido. Na palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos ser despertados. A palavra de Deus vai nos levantar. É só ali que o Espírito Santo vai encontrar seu instrumento. Meus irmãos, não pensem que o Senhor vai nos despertar através de uma visão mística, através de uma experiência. Nós podemos ter visões, nós podemos ter experiências, mas o fundamento disso sempre será a palavra de Deus. Nosso espírito precisa ser despertado, mas nós precisamos da palavra para que isso aconteça. Aqui em Esdras, nós vemos que o que se cumpre é a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Meus irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Deus é como se fosse um romance entre Deus e os seus filhos. Deus traz a sua palavra. E Deus esconde na palavra os seus segredos. E Ele Ele nos mostra a sua palavra. E como que Ele diz assim: vem estar comigo. Lá na palavra estão escondidos os seus segredos. Quando nós entramos na palavra de Deus, nós descobrimos a mente e o coração de Deus. Ali nós vemos as coisas pelas quais o coração de Deus bate. O que Daniel fez? Ele foi orar. E esse é o segundo passo. Se nós já fomos levados à palavra de Deus, se nós conhecemos os encargos do coração de Deus, e se isso nos cativa, nós vamos ser levados a orar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre restauração do testemunho de Deus. Hoje nós olhamos para a igreja em geral, e é muito fácil que nós nos tornemos muito críticos. Porque de fato tem muitas coisas absurdas, muitas coisas apavorantes acontecendo por aí. Muitas coisas que não têm nenhum fundamento na palavra de Deus. Muitas coisas que mostram assim o mundo dentro da igreja. Muitas coisas de homens. Muitas coisas do próprio inimigo de Deus. E nós ficamos às vezes com o cabelo em pé, com coisas que nós vemos. E é muito comum que nós nos tornemos críticos. Aqueles irmãos lá. Se essa é a nossa atitude, irmãos, nós estamos fora do espírito da restauração. O espírito da restauração é o espírito que percebe a vontade de Deus, o tempo de Deus, e recebe esse encargo. E
como nós temos sido ensinados à noite aqui, noite passada. Encargo e oração são uma coisa só. A verdadeira oração é fruto de encargo. E se não há encargo, não há oração. Daniel recebeu um encargo. E ele foi orar. E ele confessou o pecado do seu povo. Ele não acusou o seu povo. Quem mandou adorar ídolos? Quem mandou fazer política com os impérios desse mundo? Quem mandou esquecer a palavra de Deus? Não. Ele clamou: nós pecamos. Nós transgredimos. E por causa da oração de Daniel, por causa do clamor pela casa de Deus, pela cidade de Deus, sua oração foi ouvida. E por causa disso, o espírito daqueles que deveriam ser movidos foi movido. Então é muito importante, meus irmãos, nós entendermos, sim, Deus deseja restaurar o seu testemunho hoje, nos nossos dias, e nós somos chamados a participar. E a nossa participação é no espírito de Daniel, segundo a palavra de Deus, que nos leva a receber encargo para intercedermos. E então nós vamos entender qual é a cooperação que nós podemos dar. O espírito de Ciro foi despertado. E o espírito dos cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e levitas, foi despertado. Esse livro começa com o despertar do espírito. Aqui são duas pessoas diferentes. Ciro representa um grande rei deste mundo. Ciro não é... muitas pessoas dizem que Ciro se converteu, o Ciro virou alguém que cria em Deus. Não, meus irmãos. Não. Nós conhecemos a vida de Ciro depois disso aqui. Ciro continuou sendo o mesmo rei, adorando os seus mesmos deuses até o fim da sua vida. Ele viveu cerca de 6, 7 anos mais, além da data que ele promulgou esse decreto, né? Morreu em batalha, lutando. E Ciro não se converteu, não. Mas quando nós oramos, segundo o programa revelado de Deus, Deus move a sua mão de forma soberana. E não há quem possa impedir. Leia esses livros aqui. Você vai encontrar aqui 3 decretos reais. O decreto de Ciro, o decreto de Dario e o decreto de Artaxerxes. 3 reis persas, soberanos sobre o mundo inteiro na época. Um império gigantesco. Governava da Europa até a Índia. Mas quando aquela pequena nação escravizada no exílio, quando alguém dentro daquela nação, um pequeno grupo, um remanescente, ora segundo a vontade de Deus, os impérios deste mundo se sujeitam ao programa de Deus. Você percebe isso, irmão? Tem decretos longos. Leia o decreto de Ciro aqui. Esdras 1. Leia o decreto de Artaxerxes, lá em Esdras. Antes, leia quando Esdras vai para Jerusalém, o decreto de Dario. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele move o espírito de quem Ele quer, segundo a sua vontade. Mas será que nós estamos dispostos a ser usados por Deus? A ser levantados por Deus? Será que nós temos um coração por isso?
Deus move reis. Deus estabelece reis, remove reis. Deus muda as coisas segundo o seu propósito. Mas Ele nos chama a participar. O outro grupo são os remanescentes, os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Zorobabel. Zorobabel é o mesmo Sesbazar. Zorobabel é o nome hebraico, Sesbazar é o nome persa. Assim como Daniel e seus 3 amigos tinham também os seus nomes hebraicos e receberam na Babilônia nomes babilônicos, a mesma coisa acontece aqui. Zorobabel é filho de Sealtiel, que é filho do rei Joaquim. O rei Joaquim foi levado cativo por Nabucodonosor. Ele ficou muito tempo na prisão. Nós falamos sobre isso ontem. Mas no ano em que o rei Nabucodonosor morreu, seu filho Evil-Merodach o libertou da prisão e o trouxe para o palácio. O resultado, irmãos, é que Daniel, que era um homem da corte, conviveu com a família do rei Joaquim. E provavelmente conheceu o jovem Zorobabel. Ali, aquele jovem começou a desenvolver o encargo no seu coração pela casa de Deus. Meus irmãos, Zorobabel nunca tinha visto Jerusalém. O que era Jerusalém para Zorobabel? Uma história. Mas de alguma forma, o seu coração foi cativado. E esse é o desejo de Deus para conosco hoje. Que os nossos corações sejam cativados para retornarmos. Deus hoje deseja despertar o nosso coração. Mas será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos preparados para ser despertados? Se nós contarmos aqui, ao final do capítulo 2 de Esdras, cerca de 50 mil judeus retornaram. Esse total significa cerca de 5 ou 10% de toda a população. Talvez até menos que isso. Não se tem números definitivos. Meus irmãos, se vocês lerem o livro de Esther, lá no livro de Esther, no capítulo 3, quando Amã faz aquela trama para acabar com os judeus, o rei Assuero manda aquele decreto terrível para todas as províncias do seu império, o Império Persa. Então aqueles cavalos com o correio do rei vai para todas as províncias. E ali nós lemos, é impressionante, os judeus estavam espalhados por todo o Império Persa. Havia judeus por todo aquele vasto império. Em cerca de 2 gerações, a população judaica se multiplicou, prosperou, se espalhou naquele império. Mas só 50 mil voltaram. E aqui vem o primeiro desafio da obra de restauração. Pense bem. Talvez nos primeiros anos, aqueles judeus enfrentaram dificuldades. Foram levados para uma terra estranha, arrancados do lugar em que estavam acostumados a viver. Mas com o tempo, eles foram recebendo terras, foram plantando, foram prosperando, começaram a cuidar de negócios,
Os judeus, eles eram basicamente agricultores até o exílio. Depois do cativeiro na Babilônia, os judeus viraram comerciantes, banqueiros, coisa que são até hoje os mais prósperos negociantes do mundo. Meus irmãos, haviam passado 70 anos para Daniel e os que foram com ele, um grupo menor. Para os outros haviam passado um pouco menos, 60 anos, 50 anos, os que haviam saído quando Jerusalém foi destruída. Mas nesse tempo todo, eles prosperaram. Passou uma geração, veio a outra, e eles estavam lá, uma vida tranquila. Os filhos na escola, os negócios andando, casas, animais. Me diga uma coisa. Você voltaria? Você deixaria sua segurança, seu emprego, seus filhos na escola, na comunhão? Você deixaria isso para ir para uma cidade em ruínas? Para uma cidade destruída? Para um lugar desprotegido? Se você tem o seu negócio, se você vende coisas, o que você vai fazer lá? Lá não tem nada. Você vai deixar a sua casa para viver em tendas? Jerusalém é uma ruína, incendiada, arrasada. Você vai voltar para lá? Ah, mas isso é espiritual. Naquela época, na Babilônia, os judeus, aqueles que sentiam mais falta das coisas espirituais, eles criaram um sistema muito interessante, vigente até hoje. Eles criaram a sinagoga. A sinagoga é algo muito interessante. 10 judeus adultos, independentes, responsáveis, 10 podem se juntar e formar uma sinagoga. É muito fácil. A sinagoga, ela é muito interessante, porque na sinagoga se guarda a palavra de Deus. A sinagoga é um lugar onde se pode estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. O Senhor Jesus entrou na sinagoga, abriu o rolo, leu e explicou. A sinagoga é um lugar onde se pode cantar os salmos, se pode louvar, adorar. A sinagoga é um lugar onde se pode ter comunhão com os santos. Então a sinagoga é um meio de sobrevivência espiritual. Durante o cativeiro babilônico, muitas sinagogas surgiram entre os judeus no exílio. E o propósito original, irmãos, provavelmente era esse: de não esquecer de Deus, não esquecer da lei de Deus. E de lembrar que um dia o Senhor levaria de volta. Mas com o tempo aquilo se tornou um fim em si mesmo. E agora, uma das razões pelas quais os judeus não queriam voltar é que já tinha a sinagoga. Por que voltar? Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho os cânticos, a reunião, a comunhão. Por que voltar? A sinagoga ela é maravilhosa, porque se você está num lugar maior, você está numa sinagoga e não gosta de lá, esses caras só querem a Bíblia, só querem estudar a Bíblia. Eu quero uma coisa, eu quero mais louvor. Aí eu vou lá, arranjo outros 9 judeus, e digo assim: pessoal, vamos fazer um negócio assim com mais louvor, mais, aquilo lá está muito
Aí tem a sinagoga das escrituras, tem a sinagoga do louvor, né? Aí daqui a pouco tem outro lá que diz assim, não, esse negócio tem que evangelizar, tem que ganhar os outros, tem que dar testemunho do Senhor. Aí tá, não, nem dessa sinagoga não serve. Aí vai lá, pega mais 9, a sinagoga do evangelismo. Aí o negócio lá é falar do Senhor, é trazer, ajudar as pessoas que precisam, né? A sinagoga é assim, na época do Senhor tinha várias sinagogas, vários tipos de Jerusalém, tinha várias. Não precisa voltar. Está tudo muito confortável. No entanto, tem uma coisa que não tem na sinagoga. E eu acho que todos vocês, essa altura, já sabem muito bem o que é, né? Na sinagoga, não era possível oferecer sacrifício. A sinagoga não tinha altar. O mandato de Deus é que somente naquele lugar que Ele escolheria, ali seriam oferecidos sacrifícios. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso diz lá em Levítico. E Hebreus repete, capítulo 9. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue, o nosso pecado permanece. Sem derramamento de sangue, não há relacionamento com Deus. E isso é fatal para a sinagoga. Meus irmãos, enquanto a sinagoga servia para lembrar que um dia o povo deveria voltar a Jerusalém, tudo bem. Mas veio a prosperidade, veio a segurança, veio o conforto, a estabilidade, os negócios. E havia sinagoga para apaziguar a consciência. É muito difícil voltar. É muito difícil abandonar tudo isso para voltar para Jerusalém. Hoje em dia, não é verdade, meus irmãos, que nós vemos a Igreja de Deus esquecida do sacrifício do Senhor? Em muitos lugares, a ceia do Senhor é desprezada. Tem lugares que se faz a ceia do Senhor 2 vezes por ano. Páscoa, Natal. Tem lugar que se faz um pouco mais frequente. Tem lugares que a ceia do Senhor até acontece mais seguido, mas ela está transformada num ritual. Onde está o altar de sacrifício? Onde está a lembrança daquele supremo sacrifício que o nosso Senhor fez por nós naquela cruz? Onde está aquela declaração, proclamação da morte do Senhor? Onde está a declaração de que Ele morreu por nós, porque nós somos pecadores e precisamos da redenção que há no seu sangue? Onde está essa consciência? A igreja, em geral, ela vive hoje em torno do homem. Em torno das necessidades do homem, das expectativas do homem. A igreja vive para satisfazer o homem, para entreter o homem. Onde está o altar de sacrifício? A igreja hoje está vergonhosamente dividida. Que nem as sinagogas da Babilônia. Divisões e divisões e mais divisões. E o que é pior, uns falando mal dos outros, uns envergonhando aos outros. Será que esse é o desejo do Senhor, meus irmãos?
é preciso voltar para Jerusalém. Meus irmãos, isso não é uma crítica a ninguém, mas é uma constatação de que nós precisamos voltar para Jerusalém. É impossível que o testemunho de Deus seja restaurado na Babilônia, no meio da confusão, no meio do mundo religioso. O povo de Israel saiu do Egito, que é o mundo no seu estado puro. Mas o povo de Israel caiu no cativeiro babilônico. E Babilônia quer dizer o mundo religioso. Quer dizer o mundo que tem uma religião. O mundo que tem uma fé. E a igreja se tornou uma religião dentro do mundo. Meus irmãos, o livro de Apocalipse fala de uma meretriz. Babilônia, a grande meretriz. A religião mundial. Nós caminhamos nessa direção. Este mundo é um mundo religioso. E a igreja de Deus, hoje, precisa voltar para Jerusalém e sair da Babilônia. Ela precisa retornar para a simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja precisa resgatar o testemunho de Jesus Cristo. A igreja tem dado testemunho de si mesma. Quão vergonhoso, irmãos, é que a gente ouça pessoas dizerem a minha igreja. Meus irmãos, só existe uma pessoa que tem igreja. O Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Só Ele tem igreja. A igreja é dele. Nós somos da igreja porque nós somos dele. Meus irmãos, essa é uma característica de Jerusalém. É a igreja dele. Como nós precisamos retornar. Retornar, ainda que a cidade esteja em ruínas. Ainda que venhamos a morar em tendas. Mas ali nós vamos encontrar somente o nosso Senhor. E nós vamos descobrir que Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o deleite da nossa alma. Ali nós vamos nos ver livres daquelas tantas coisas que estão ao redor dele. E nós vamos crescer junto com os nossos irmãos. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Altar. Zorobabel, quando chegou a Jerusalém, vocês imaginem, você chega num lugar, está tudo arruinado, está tudo quebrado, tudo queimado, não tem nada, cheio de erva daninha, cidade abandonada. Jerusalém tinha sido queimada há uns 50 anos atrás. Qual é a primeira coisa a fazer? Construir um lugar para morar? Assegurar que eu vou ter comida para o dia de amanhã? Vai vir a chuva e eu vou ter um abrigo? Meus filhos, minha mulher vão estar dentro de um lugar seguro? Não. Sem dúvida que eles providenciaram coisas. Mas a primeira preocupação foi o altar. O altar de sacrifício. Meus irmãos, lá em Números 28 e 29, vocês não precisam abrir lá, porque nós nem vamos ler. Mas esses 2 capítulos do livro de Números, eles tratam dos sacrifícios. Ofertas contínuas. Números 28 e 29. Vocês só anotem aí. Quando o povo de Israel estava no deserto, o livro de Números fala da
caminhada do povo de Israel no deserto. Eles estavam a caminho da terra prometida. E aqui, no meio do livro de Números, aparecem instruções sobre o que eles deveriam fazer quando eles entrassem na terra. O que eles deveriam fazer? Sacrifícios contínuos. Se você ler esse capítulo 28 e o capítulo 29 de Números, você vai perceber que o Senhor instrui Moisés de que eles deveriam oferecer um sacrifício pela manhã, um sacrifício pela tarde. Todo dia, 2 sacrifícios. Manhã, o dia começa com o sacrifício no altar, o dia termina com o sacrifício. Quando chega o sábado, tem o sacrifício adicional. Mantém o diário, mas tem o sacrifício adicional cada sábado. Quando vira o mês, né, o calendário lunar dos judeus, né, 4 semanas, quando vira o mês, lua nova, sacrifício adicional, tem mais sacrifício, né? Quando existem ocasiões solenes, mais sacrifícios. Então, tem a Páscoa, tem a festa dos pães asmos, tem Pentecostes, tabernáculos, trombetas, dia da expiação. E vocês leem aqui nesses 2 capítulos, são sacrifícios que se adicionam. A festa dos tabernáculos é a que mais tem sacrifícios. Uma quantidade impressionante de sacrifícios que são oferecidos. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que a vida do povo de Israel ela deveria ser marcada pelos sacrifícios. E olha que aqui, em Números, está falando dos sacrifícios obrigatórios, que são realizados no templo. Lá em Levítico, capítulo 1 a 8, tem os sacrifícios voluntários, que cada um de Israel pode oferecer, que são adicionais a esse aqui, né? Sacrifício, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, né? Oferta de manjares, oferta pacífica, holocausto. A vida do povo de Israel é marcada pelo sacrifício. A vida da igreja deve ser marcada pelo sacrifício. Eu não estou falando do sacrifício pessoal nosso. Eu estou falando do sacrifício definitivo que foi feito uma vez por todas na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. A vida da igreja deve constantemente estar voltada para aquele sacrifício. Meus irmãos, quando eu falo da ceia do Senhor, eu não quero formalizar esse assunto, mas a ceia, ela serve para nós focarmos. O Senhor ordenou que nós lembrássemos dele, porque ele sabe que nós somos esquecidos. Ele sabe que nós estamos tão focados em outras coisas. Nós pensamos em ir para aqui e para lá, até em coisas espirituais, né? Nós temos tantas coisas espirituais a aprender, a crescer, a fazer. Estamos tão envolvidos que a gente esquece dele. E por causa disso a ceia é um ponto focal. O Senhor nos diz assim: fazei isso em memória de mim. Não esqueçam de mim. Vocês são esquecidos. Não esqueçam de mim. Lembrem da cruz. Lembrem da obra consumada naquela cruz. Lembrem da minha morte, da minha ressurreição. Lembrem que eu vou retornar. Altar de sacrifício. A igreja deve ser marcada pelo sacrifício. É interessante que se você ler Números 28 e 29, às vezes parece enfadonho. A gente vai ler ali: no princípio dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 3/10 de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, oferta de manjares amassada com azeite para um carneiro. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo. Se você lê esses 2 capítulos, irmão, você vai dizer assim: puxa vida, que bicho diferente. Aí vê assim, o cordeiro, ele tem uma libação e ele tem uma oferta de manjares. O carneiro, ele tem outra libação, outra oferta de manjares, né? O novilho tem uma libação específica, tem umas medidas que vão variando. Aí a gente fica assim: puxa, tanto detalhe assim, é tudo sacrifício. Aí aparece o bode.
Tudo isso tem um sentido. O Espírito Santo sabe por que colocou isso aqui para nós, meus irmãos. Meus irmãos, o irmão Macintosh nos ensina isso. Conte aqui e veja que tipo de sacrifício está sendo oferecido aqui. Se não me engano, são 70 e poucas ofertas que são holocaustos. Se não me engano, 12 ofertas pelo pecado. Bodes. O bode sempre oferta pelo pecado. Novilho, carneiro, cordeiro é o holocausto. Por que será isso? Meus irmãos, nós precisamos da cruz do Calvário. Nós precisamos do altar de sacrifício por causa do nosso pecado. Nós somos pecadores. Nós precisamos do sangue do Senhor Jesus. Não apenas na nossa conversão. Nós precisamos dessa purificação diariamente. Momento após momento. Nós precisamos dessa cobertura maravilhosa que o sangue de Jesus Cristo nos dá. Continuamente nós devemos estar debaixo deste sangue. Meus irmãos, nós não devemos, assim como o povo de Israel fazia, levantar um dia sem clamar pela purificação que há no sangue que foi derramado lá naquela cruz. Nós não devemos nos deitar um dia sem lembrar deste sangue. Nós não devemos deixar passar qualquer circunstância em que nós percebemos que algo afetou a nossa comunhão com Ele. Em que nós demos lugar à carne. Em que nós abrigamos algo do mundo. Meus irmãos, que nós sejamos sensíveis e em cada momento voltemos ao Senhor e invoquemos o valor do precioso sangue, nos arrependendo de todo o pecado e mantendo a nossa relação com Ele pura e limpa. Irmãos, filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. Meus irmãos, nós precisamos desse sangue para a remissão dos nossos pecados, tipificado pelo bode aqui. Mas e o holocausto? Que é oferecido em número muito maior. O que é o holocausto? O holocausto é aquele sacrifício que é totalmente queimado no altar. E ele tipifica Cristo oferecido a Deus em aroma suave. Ele significa a satisfação do coração de Deus em Cristo. O holocausto não tem nada a ver com o pecado. O holocausto é uma oferta a Deus, declarando a nossa fé de que Ele se satisfez completamente com Jesus Cristo. O altar não é só por nossa causa. Meus irmãos, que bênção que nós somos perdoados, lavados, regenerados pelo precioso sangue. Isso é uma bênção maravilhosa. Fomos reconciliados. Romanos fala em justificação, mas também fala em reconciliação. O que é a reconciliação? É que nós fomos trazidos de volta à amizade com Deus. Reconciliados com Ele. Que bênção isso, né, irmãos? Mas o sacrifício da cruz é mais do que isso. Ele é para agradar ao Pai. Ele sobe como aroma suave. O holocausto é isso. O altar é um lugar para oferecer holocaustos. Não pense que o altar é só um lugar a serem oferecidos sacrifícios pelo pecado. Isso é importante, mas isso não é tudo, isso não é o fim. O fim é que o próprio Deus seja agradado e que aquele sacrifício oferecido venha subir como aroma suave. Meus irmãos, o que isso tem a ver com a igreja? Na nova aliança, nós não vamos mais para o altar oferecer um animal. Isso é só uma figura.
que nós oferecemos agora? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, hoje nós apresentamos sacrifício. Cristo formado em nós. Romanos de 1 a 8 fala da maravilhosa obra de redenção realizada na cruz do Calvário e efetuada em nós pelo Espírito Santo. E quando nós lemos Romanos 1 a 8 e nós vemos essa obra consumada, então nós podemos chegar no capítulo 12, que a partir dali Paulo vai tratar da vida da igreja, e nós descobrimos que podemos nos apresentar. Não porque nós tenhamos qualquer coisa agradável a Deus, mas porque Cristo habita em nós. Em Coríntios, na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 2:15, fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aroma suave, que sobe para agradar o coração de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que nos evangelhos por 2 vezes o Pai se manifestou a respeito do seu Filho encarnado. Quando o seu Filho se apresentou para o batismo no Jordão. Ele tinha vivido 30 anos. E o que o Pai disse a respeito desses 30 anos do seu Filho? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aqueles 30 anos de vida do Senhor Jesus foram um deleite para o Pai. Nós não vimos praticamente nada. Vimos ali o nascimento dele, depois aquela cena quando ele tinha 12 anos e foi com os pais a Jerusalém. Nada mais. Mas o Pai viu. O Pai viu cada detalhe, cada segundo daquela vida. E o Pai disse: eu estou plenamente satisfeito. Isso é tudo o que eu planejei para o homem. Meu filho realizou agora. Que bênção isso, meus irmãos. E no Monte da Transfiguração, um pouco antes da cruz, de novo a voz do Pai se manifesta. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. 3 anos mais. E o Senhor Jesus continuava sendo absoluta satisfação para o Pai. Esse é o nosso altar. Esse é o aroma suave que agrada ao coração do Pai. Meus irmãos, esse é o bom perfume de Cristo em nós. O Pai se agrada disso. E isso se torna um testemunho. Meus irmãos, esse é o altar. Aquele remanescente tinha que retornar. Porque embora ele estivesse as Escrituras, embora ele estivesse a comunhão, embora ele estivesse a adoração, onde estava a cruz de Cristo? Onde estava o sacrifício? Onde estava o agradar do coração do Pai? Eles tinham que voltar. Eles precisavam retornar. E eles retornaram. E a primeira coisa que fizeram foi restaurar. Nós lemos ali no capítulo 3. O altar. Os sacrifícios. As festas. Não tinha templo. Eu fico imaginando, irmãos, uma grande ruína. Pedras caídas por todo lado. Pedras queimadas.
ervas crescendo, mas uma parte daquilo foi limpado. E ali foi edificado um altar. E o sacrifício foi retomado. Meus irmãos, que o Senhor possa mover o nosso coração, para que nos dias de hoje haja entre nós esse altar. Cristo crucificado, Cristo ressurreto e exaltado, Cristo o centro das nossas afeições, sua obra incomparável, consumada naquela cruz. Meus irmãos, a igreja, a primeira coisa que a igreja precisa focar é nisso. Esse é o foco da igreja, o altar de sacrifício. Eu não posso terminar sem mencionar um capítulo que nós pulamos, que é o capítulo 2. Rapidamente, o capítulo 2 deve ser um dos capítulos mais interessantes de ler, né? Quantos aqui pularam alguma vez o capítulo 2? Confesse o pecado aí. Claro, todos nós fazemos isso. Irmãos, não é só o capítulo 2. Não é só o capítulo 2 de Esdras. Sabe, uma das coisas, essa é uma conferência de treinamento, uma das coisas que alguém que quer estudar a palavra precisa é descobrir fatos nos livros da palavra de Deus, né? Fatos. Coisas assim que às vezes a gente não sabe explicar, mas elas aparecem. Tem 9 listas de pessoas nesses 2 livros. E vocês devem ter ficado assim, né? Lá vem outra lista. Né? Tem 9... o Luiz não deu essa tarefa, né? Mas seria uma tarefa interessante descobrir quais são essas 9 listas, né? E o mais interessante é que essa lista aqui de Esdras 2, que é um capítulo imenso, são 70 versículos, com lista de gente. Né? Em Neemias 7, essa lista é repetida. Todo o capítulo 5 de Neemias é uma repetição do capítulo 2 de Esdras. Aí quando você já leu o capítulo 2 de Esdras, chega lá no capítulo 5 de Neemias, de novo, lista. E esses aqui são repetidos 2 vezes. Meus irmãos, qual é o sentido disso? O que o Espírito Santo quer com esse tipo de coisa? Esses livros de Esdras e Neemias são livros de listagens. 9 listas de pessoas. Meus irmãos, estes judeus pagaram um alto preço. Eles deixaram tudo para trás para voltar para Jerusalém, para edificar a casa de Deus. Eles são preciosos aos olhos de Deus. E eles são mencionados um a um. Não dá para mencionar os 50 mil. Mas as famílias, as cidades, são todas mencionadas. Para nós isso pode ser uma lista enfadonha. Mas cada um desses aqui, no seu coração, uma obra foi realizada. Eles receberam um encargo e eles pagaram um preço alto. E eles voltaram para Jerusalém, para que Deus tivesse uma casa, para que Deus tivesse um altar, para que um dia o Messias, o ungido de Deus, pudesse adentrar as portas de Jerusalém e comparecer diante do seu santo templo. Por isso essas listas, meus irmãos. E aqui vai um encorajamento para nós. Talvez o Mário vá falar de Malaquias, quando o Senhor diz que havia diante dele um memorial. O Senhor via, o Senhor registrava tudo. Deus tem os seus livros. Deus registra tudo nos seus livros. E aqui nós vemos aqueles que amaram a casa de Deus, que amaram o testemunho de Deus.
Irmãos, que os nossos nomes possam estar escritos nesse livro. Já estão escritos no livro da vida. Graças a Deus por isso. Mas que possam estar escritos nesse livro também. Como estes aqui foram escritos. Que o Senhor possa encorajar os nossos corações. Esse é o primeiro passo da restauração. Do testemunho de Deus. O altar. Que o Senhor fale conosco sobre isso, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelos teus filhos que percorreram esse caminho. Nosso desejo é trilhar esse mesmo caminho hoje, Senhor. Queremos voltar para Jerusalém. Queremos deixar tudo que é da Babilônia. Queremos deixar nós mesmos, nosso conforto, nossa conveniência, por amor ao teu testemunho. Senhor, desperta o nosso espírito. Encontra-nos disponíveis para ti mesmo. Que possamos olhar para ti, Senhor, e ver que tu és aquele que fez tudo e todas as coisas. Que tu és aquele que não só perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, mas tu és aquele que satisfaz ao coração do Pai plenamente. E em ti nós podemos satisfazer o Pai. Ó Senhor, desperta-nos. Nós encomendamos as nossas vidas nas tuas mãos, rogando que tu nos instruas no caminho de volta a Jerusalém, ao centro da tua vontade, a tua própria pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém.